Vamos lá, boa noite Brasil! Bem-vindos ao Café com Ferry, edição de 24 de outubro de 2021. Muito boa noite, neste momento, 22 horas 32 minutos, 2 minutos de atraso, entramos online. Buenas noches. Começamos com o disclaimer: eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. Buenas, semana extremamente complexa, extremamente difícil. Parecia que o mundo ia acabar, o mundo quase acabou. E eu separei aqui algumas colocações para poder analisar um pouco esse cenário levemente turbulento, nada fácil, digamos assim. Algumas verdades difíceis de engolir. Primeiro é que não tem acerto com o investidor perdendo dinheiro. Se está perdendo dinheiro é porque errou. Logo, eu estou perdendo dinheiro, errei. Essa movimentação, a bolsa estava 115 mil pontos, com cara de 120 mil pontos, né? Vou desligar os comentários aqui. Um beijo para todas as pessoas do TC que me assistem. Um prazer inenarrável tê-los aqui. A verdade é que o mercado surpreendeu muito negativamente essa semana, foi muito difícil. A bolsa estava muito bem, com toda a cara de 118, 120 mil pontos, e de repente o mercado surtou, entrou em paranoia, em parafuso. A bolsa bateu 102 mil pontos, tá? Algumas coisas a se dizer. Primeiro, que o Brasil tem 93% da população adulta vacinada do coronavírus. Segunda colocação importante a se fazer é que o Brasil, desde 1988, nesses últimos 33 anos, nunca na história do Brasil, um governo vai finalizar os 4 anos de mandato reduzindo os gastos públicos. É a primeira vez que isso vai acontecer na história desde a nova Constituição em 1988, certo? Nós temos um orçamento de 2 trilhões e nós temos algumas colocações aí para se fazer. Nos últimos dias, a gente está sofrendo um boicote muito pesado, canalha, mau caráter, e eu aqui, infelizmente, dado o compliance da minha companhia, que é uma companhia de capital aberto, listada em bolsa, eu não tenho adjetivos para falar sobre o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Lamentável a postura do senhor Rodrigo Pacheco. Eu vou primeiro falar algumas coisas aqui para contextualizar. Desde que o senhor Rodrigo Pacheco assumiu, a primeira medida importante que ele fez foi criar uma CPI do Covid, capitaneada, aprovada por ele, né, porque não precisaria ter tido essa CPI, um circo midiático, político, usado pelo governo Jair Bolsonaro, não aqui apoiando o governo Jair Bolsonaro, porque eu estou pouco me importando se o governo é do Jair Bolsonaro, do Zezinho ou do Luizinho. O que importa são os efeitos para a população e para o Brasil. Foi criada essa CPI pelo senhor Rodrigo Pacheco, que é um circo, tocada por um cidadão chamado Renan Calheiros e por um outro cidadão chamado Omar Aziz, que são senadores da República, um circo com o objetivo único e exclusivo de desgastar a imagem do governo, né, e criar novas narrativas contra o governo. Ou seja, nós estamos carregando há meses esse circo, né, que foi apoiado, né, e foi criado pelo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, certo? Bom, dito isso,
né, nós não sabíamos quais eram os objetivos reais do senhor Rodrigo Pacheco ao criar essa CPI, né, que claramente tinha o objetivo político de desgastar o governo Jair Bolsonaro, né, e o Brasil, né, porque o Jair Bolsonaro que se foda, né, o importante é o Brasil, né, os brasileiros e todo mundo que está em volta desse país que precisa trabalhar, precisa produzir, precisa empreender, né, precisa investir, precisa solucionar. Bom, dito isso, né, foi combinado, foi acordado entre os políticos brasileiros que o senhor Rodrigo Pacheco ia aprovar a reforma do imposto de renda no Senado, certo? Ia aprovar a reforma do imposto de renda no Senado. Para essa reforma de imposto de renda, que ia beneficiar 3 milhões de empresas, 3 milhões de empresas e empreendedores, né? E abrir espaço no teto de gastos para se fazer um aumento do auxílio emergencial e uma extensão do Auxílio Brasil, ou quiçá seja, para ajudar 20 milhões de famílias que estão hoje em nível de miséria absoluta, certo? Isso foi combinado com o senhor Rodrigo Pacheco, pelo senhor Arthur Lira, e o Arthur Lira ia então aprovar na Câmara dos Deputados o refis, que também é outra medida importante para avançar, porque tem várias empresas endividadas que estão negativadas, não tem como pagar toda a carga tributária que resultou dessa pandemia, que foi uma pica do tamanho de um bonde. Bom, fomos surpreendidos essa semana, do que era um boato se transformou em realidade. O senhor Rodrigo Pacheco saiu do partido que ele se encontra, o DEM, e foi para o PSD, partido do senhor Gilberto Kassab, outro oportunista, né, contra o governo Jair Bolsonaro, trocou de partido então para se lançar à presidência da República, e aí a gente tem a real narrativa de por que diabos foi criada a CPI do Covid, depois de meses, né? Por que diabos foi criada a CPI do Covid e por que diabos não foi à frente a reforma do IR, que foi aprovada na Câmara com mais de 300 votos, né? Uma reforma que obviamente poderia ser melhor, mas esta narrativa do poderia ser melhor, ela não encontra base real na vida, né? Porque a Previdência poderia ter sido melhor, a reforma trabalhista poderia ter sido melhor, tudo pode ser melhor. Agora, é muito melhor esta do que a atual, muito melhor. Né? Isso não foi só dito por mim, foi dito até pelo André Esteves, numa palestra, isso foi dito, caras, é muito melhor. Poderia ser melhor? Óbvio que poderia ser melhor, óbvio, né? Como a reforma trabalhista também poderia ter sido melhor, mas é melhor não fazer ou a gente fazer essa e depois a gente tentar melhorar? Óbvio que sim. Bom, então o senhor Rodrigo Pacheco, o que ele fez? Com o objetivo de se candidatar à presidência da República ou ser vice do PT, né? Comandado pelo senhor Gilberto Kassab, o senhor Rodrigo Pacheco, então, decide sentar em cima da pauta no Senado, fudendo a República Federativa do Brasil, fudendo milhões e milhões de brasileiros, e fica lá sentado na pauta, sem aprovar absolutamente nada, atuando como um candidato ridículo à presidência da República, coordenado pelo senhor Gilberto Kassab. Eu vou colocar aqui que eu me prestei hoje a procurar essa merda, né, para dizer o que tem no Senado que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ele tá lá sentado em cima da pauta sem aprovar nada. O objetivo dele, né, além de ele ter diversas ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, que são bilhões de comissões do escritório de advocacia dele, um conflito de interesses bizarro. Além disso, está sentado na pauta que foi aprovado pelo Congresso, o Rodrigo Pacheco não coloca para votar no Senado. Alteração da incidência do CMS nos combustíveis. Privatização dos Correios. O cara está sentado em cima da privatização dos Correios. Reforma do imposto de renda. Essa que ia
né? Liberar espaço no teto para a gente dar auxílio para esses 20 milhões de miseráveis, estão na miséria absoluta por conta dessa pandemia, né? Marco das ferrovias, regularização fundiária, marco legal do mercado de câmbio, código eleitoral, fim dos supersalários, tudo isso tem 10 pautas, estão paradas no Senado com esse sentado em cima da pauta para fuder o governo, e ele não fode o governo, porque foda-se o governo, ele fode milhões de brasileiros, certo? Bom, dito isso, que nós temos um sabotador geral da República no Senado, e eu espero que todos aqui mandem esse vídeo para ele, né? Porque ele fechou as redes sociais com medo do Caio Coppola. Eu não sei como esse cidadão tem a coragem, o ímpeto de tentar ser presidente da República. Ele nunca vai ser presidente da República, nem nessa vida, nem na próxima, certo? Bom, dito isso, né? Ele também derrubou a MP com a mini reforma trabalhista, que ia ajudar 4 milhões de pessoas, né, que precisavam renovar os seus empregos depois da pandemia. Ele derrubou esse benefício na qual ele tinha combinado, né, é um cara que não cumpre, inclusive, acordos políticos, certo? Ele derrubou a MP que ia beneficiar 4 milhões de trabalhadores. Dito isso, voltamos à pauta de Bolsa de Valores. Bom, né? Eu já tinha dito aqui nesse programa que era impossível pagar 90 bilhões de precatórios, né? 90 bilhões de precatórios, o Brasil tem um orçamento de 2 trilhões, sendo que 96% desse orçamento ele está comprometido. Não tem espaço para pagar 90 bilhões de precatórios, né? Logo o senhor Arthur Lira fez lá um arranjo lá para votar esses precatórios, né? Culminou, né, com a necessidade de estender esse auxílio emergencial e aumentar de 300 para 400 reais, porque nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas passando fome, né? Fome, né? Eu sei que é muito triste, mas infelizmente eu sou favorável a ajudar essas pessoas, né? Porque 30 bilhões de reais dentro ou fora do teto, aliás, não tinha que pagar esses precatórios, 30 bilhões de reais para ajudar pessoas que não têm, estão abaixo da linha da miséria, é uma obrigação do Brasil, é uma obrigação do governo, é uma obrigação social. Só eu, ano passado, doei mais de 350 mil reais para instituições sociais, do meu próprio dinheiro, do meu bolso, certo? Então, espero que a gente consiga ajudar de alguma maneira. O que aconteceu essa semana? Essa semana tivemos uma queda abrupta dos mercados, em cima de uma boataria enorme, né, absurda, né, que nós tínhamos que passar 30 bilhões fora do teto de gastos, porque não tem de onde tirar dinheiro, obviamente, porque não tem como pagar essa porra desses precatórios, né? E eu já fiz essa pergunta, porque no mundo encantado do Twitter, né, tá lá cheio de um monte de gente falando da abobrinha, e eu pergunto, como que a gente vai pagar 90 bilhões de precatórios esse ano? Pode ser 200 bilhões. Ah, não importa. Vejam as soluções do Henrique Meirelles, do Felipe Salto. Ora, né? É muito fácil ser quem toca pedra, né? Quem é a vidraça não é bom, né? Ou seja, todo mundo fala que tem que resolver, mas ninguém sabe como resolver. Sabe por que ninguém fala como resolver? Porque não tem como resolver essa bomba. Não tem que pagar porque não tem dinheiro. O Brasil é um país pobre, tem que dar as ações da Petrobras, tem que dar imóveis. Bom, chegamos hoje, essa semana, ao ápice do estresse no mercado financeiro. Um rollout de stops. Um fundo estopando atrás do outro, a gente teve uma chuva de stop, principalmente em quem estava vendido em juros, né? Os juros explodiram, o DI 25 foi a 12,5, né? Na sexta-feira, se não me engano, 12,5, fechou 11,5, né? Saiu de 9,5 de 9,5 para 12,5 rápido, né? Eu acho que a gente chegou no fundo do poço, né? Estopou tudo, já estourou o teto, crise hídrica não tem mais, né? Vamos pagar 30 bilhões aí em auxílio emergencial,
dentro do teto de gastos. Tivemos uma semana de boataria intensa, desde a saída do Paulo Guedes até a saída do pessoal da equipe econômica, que saiu, foram substituídos por pessoas muito boas. A Bolsa saiu de 115 mil pontos, em 3 pregões bateu 102.800 pontos, né? Agora, algumas coisas, um ponto de inflexão é a seguinte: 100 mil pontos é a compra da morte. 100 mil pontos, a Bolsa está abaixo dos 70 mil pontos da pandemia. A Bolsa caiu de 120 mil pontos para 70 mil pontos, com tudo fechado, sem previsão de abrir, com a Bolsa Americana 2.300 pontos, metade do que está agora, né, com o mundo inteiro abaixo do caos. A Bolsa caiu 50 mil pontos, e agora a Bolsa caiu 30 mil pontos. Faz algum sentido? Ou seja, nós tínhamos uma projeção de dívida PIB no Brasil de 100%, nós vamos fechar o ano com 80%, talvez 81%, por conta desses 30 bi fora do teto de gastos, né? Esse teto de gastos é uma medida, mas tem falhas também, e esses ajustes eles vão ter que ser feitos mais cedo ou mais tarde no teto de gastos, certo? Não tem que fazer, não tem, ano que vem, né? Até o presidente Arthur Lira me falou, um abraço para o presidente Arthur Lira, falou: Ferri, o que nós vamos fazer? Ano que vem vai surgir 200 bi de precatório, quem vai pagar essa conta? Como que a gente vai pagar? Não tem como pagar. O que tem que fazer é dar, né, alguma coisa, imóveis ou fim, caralho, para pagar essa porra. Agora, a verdade é a seguinte, esse mercado nesse preço é a puta de uma compra. A gente tá num preço onde as empresas... Aí tá circulando na internet, eu vou procurar aqui, uma lista das empresas que estão valendo praticamente o caixa. São várias e várias companhias que estão valendo praticamente o caixa. Faz algum sentido sem nenhuma dívida? Ou seja, a companhia vale zero? É um pânico tão exacerbado que as companhias valem zero? Eu não vejo sentido, cara. Eu não vejo sentido. Para mim é um puta ponto de compra, um ponto de inflexão. Como que a Bolsa na pandemia, com uma incerteza que ninguém sabia o que ia acontecer, quantas pessoas iam morrer, quanto tempo ia levar. A Bolsa caiu 50 mil pontos, agora caiu 30, com o PIB de 5,5. Com uma relação dívida-PIB que era para ser de 100 está 80. Com 93% das pessoas vacinadas, com a economia voando. É isso que a gente tem hoje. Essa é a realidade. Né? Agora, o mercado em pânico, um monte de gestor que captou um monte de dinheiro de fundo multimercado, fazendo uma sequência de cagada absurda, um monte de stop, o stop em cima de stop. O mercado, ele antecipa os movimentos. E o cenário político, essa semana, só beneficiou a terceira via, que, na minha opinião, o nome mais forte chama Eduardo Leite. Né? Inclusive, eu chamei o Eduardo Leite agora no WhatsApp e perguntei: Eduardo, já decidiu quem vai ser a tua vice? Tô torcendo para que seja uma mulher do Nordeste. Um abraço para Eduardo Leite, né? Então, assim, a gente vai ter o quê? Né? Eu acho que o presidente Bolsonaro fez o certo. Nesse momento, ele fez o certo. Não temos como deixar 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Não tem que ajudar. Essa é a verdade, nós temos que ajudar. Eu ajudo um monte de gente todo tempo, todo dia. Entendeu? Eu tenho condições, graças a Deus, Deus me deu condições. Né? Agora, a gente vai deixar as pessoas na miséria? Não vamos. Não tem que deixar, o Paulo Guedes tem razão. Paulo Guedes é um herói nacional. Primeiro porque ele aguenta o Jair Bolsonaro. O cara tem não sei quantos bilhões, ele tem 70 e poucos anos. Eu estava vendo as entrevistas, eu olho para o ministro Paulo Guedes e penso: esse cara é um herói. Esse cara é um herói. Como que ele aguenta essa porra? Essa é a verdade, gente. O cara tá lá batalhando, o cara não pediu demissão, o cara vai até o final. Tá lá tentando resolver essa bucha. Todo dia o cara sendo xingado, e o Brasil vai ficar como? É o primeiro governo desde 1988 que vai acabar o mandato com um gasto menor do que quando começou. É o único governo. Isso é ruim? Não. A Bolsa Brasileira é a bolsa que mais cai no ano. É a bolsa mais barata no ano. Nós estamos com o mercado brasileiro no Brasil, e eu não estou nem colocando 10% de inflação.
Eu não estou colocando a correção da inflação. A Bolsa Brasileira está a preços de 20 anos atrás. A Bolsa Brasileira, com a 102 mil pontos, está negociando a 6,8 vezes lucro. Ai, mas Petro e Vale dão muito lucro. Cara, a Bolsa está de graça. É a compra do século. É um ponto de inflexão. O Lula vai assumir, vai fazer alguma loucura. O Lula não faz nada. O presidente Arthur Lira fica lá até dezembro de 24. Acho que ele vai fazer alguma loucura? Olha a quantidade de reforma que o cara aprovou. O cara liga assim para conversar, para entender, para perguntar o que está acontecendo. Entendeu? Então a gente está num momento excepcional. E essa onda de stops serve. Por que gringo está com 13 bi positivo no mês? Porque tem um monte de... Eu recebi mensagem aqui de umas 5 pessoas dizendo: Ferri, cansei, vendi tudo. Vendi tudo, vou botar na renda fixa. Puta, aí pra mim é o ponto perfeito. Agora, não faz sentido nós cairmos 50 mil pontos numa pandemia, como foi essa pandemia, e hoje em dia a Bolsa cair 30 mil pontos, com a Bolsa Americana nas máximas históricas, né? E as empresas dando o lucro que estão dando, gente. Com a economia voando como está voando. Né? Tínhamos risco de crise hídrica. Pô, tá caindo o céu em São Paulo, lá de tanta chuva que tem. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Esse mercado, nesse preço, é um ponto de inflexão. É aquela compra maravilhosa dos 70 mil pontos. É essa compra. Entendeu? Eu errei porque... Eu errei, mas eu não vendo o mercado de graça. E eu não vou errar. Pode dar uma crise de pânico e a Bolsa cair 10 mil pontos. Caiu 10 mil pontos em 3 dias. Sobe 10 mil pontos em 3 dias, na mesma velocidade. E sobe mais. Né? Agora, nós temos alguns pontos positivos essa semana. Primeiro ponto positivo essa semana foi que a terceira via, que para mim vai ser o Eduardo Leite, ganhou 5 pontos percentuais no mínimo nessa briga. Né? Então, assim, eu vejo esse mercado como um puta de um ponto de compra. Tem muita empresa barata. Não faz sentido os preços atuais dos ativos na Bolsa Brasileira. Não fazem sentido. Estão absurdamente baratas e nada vai fazer eu mudar de opinião. Não é porque caiu 10 mil pontos ou porque saiu... mas tu falou que 120 mil pontos estava barato. Sim, estava barato. Não faz a menor diferença de 120 para 107, isso é 10%. 10% na Bolsa, meu amigo, é assim, ó, é nada, é 3 dias de oscilação. Né? A gente tem realidades, né, muito diferentes. E eu espero, né, que esse vídeo aqui fique registrado. Eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço para todo mundo que está trabalhando favoravelmente, um abraço para a nossa brilhante equipe do TC, um abraço para o Guilhermo, um abraço para todo mundo do TC. Queria dar um abraço para vocês, falar que a gente está trabalhando arduamente. Queria dizer que nós lançamos agora o Café com Ferri, vai ser dentro do TC Station. Para quem é assinante, menu Station. Eu vou entrar ao vivo agora lá no TC Station. Queria dizer para vocês que eu acredito que a Bolsa vai para um... Agora que acabou essa porra dessa encenação, estourou essa merda desse teto, estoparam todo mundo que tinha que estopar, agora que liberem esse mercado para andar e a gente fazer um final de ano de luxo. Eu acho que chega, acabou a pandemia, não tem mais crise hídrica, o mercado está voando, né? E as empresas estão absurdamente de graça, e gringo não para de comprar. Por que gringo não para de comprar? Algum motivo tem. Saberemos em breve. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje e dizer que nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Não só bons, não só maus, mas em todos os momentos. Um abraço a todos e boa noite.